Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, primeiro no capítulo 14, no versículo 21. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, e depois capítulo 29, 18. Primeira leitura em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Capítulo 16, versículo 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque a felicidade está dentro de nós. Ela existe e ela está dentro de nós, porque ela é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui, mas estão ouvindo esta mensagem. Que possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito. Tem compaixão de cada um deles, ó Pai, para que eles possam entender a tua mensagem. Tem compaixão do teu servo que fala contigo e unge o Senhor, para que a tua mensagem seja verdadeiramente entregue do jeito que tu queres. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Para nós, os escolhidos de Deus, que somos verdadeiramente cristãos, a felicidade existe e nós a saboreamos cada dia da nossa vida, mesmo em meio a tempestades. O conceito do mundo, o conceito acadêmico, filosófico do mundo sobre felicidade são diferentes. Para grande parte da humanidade, se não toda a humanidade sem Cristo, e alguns que dizem que são Cristo, tanto mais feliz é o homem, quanto mais ele tem e goza do que tem. Esse é o conceito de felicidade dos que não têm Cristo no coração e que não sabem o que é felicidade. Outro conceito adotado por uma boa parte da humanidade, inclusive os hippies. Uma época houve grande proliferação desse movimento, mas ainda hoje existe. A felicidade consiste em quanto menos você tem ou deseja possuir. Quanto mais você tem ou tem desejo de possuir, mais feliz você é.
Outros acreditam, por não conhecerem a felicidade, acreditam que a felicidade é apenas uma serenidade interior que nós podemos gozar por alguns momentos. Outros acham que a felicidade basta que apenas eu exercite a banição de sentimentos afetivos ou emotivos. Um servo de Deus, Humberto Holden, que também era filósofo, ele dizia que a felicidade não está no gozo profano, mas na renúncia aos gozos efêmeros, passageiros, por amor a um ideal eterno. Esse ideal eterno é o que a palavra de Deus nos oferece. No primeiro versículo, nós temos a primeira sugestão para que nós sejamos felizes, para que você e eu possamos ser felizes. O que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então, a felicidade que a Bíblia advoga, em primeiro lugar, é para aqueles que se compadecem dos pobres. A história da humanidade mostra quão felizes foram aqueles que se compadeceram realmente dos pobres. O que é compadecer-se? Todos vocês sabem que é ter compaixão. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro. É identificar-se, é colocar-se no lugar do outro. Jesus Cristo fez isso. Ele identificou-se com pobres e identificou-se com pecadores. Jesus Cristo comeu com pobres e comeu com pecadores. Há uma refeição que Jesus Cristo tomou que ninguém podia ter uma pior reputação do que Zaqueu. Mas arrependeu-se dos seus pecados. E, sinceramente, queria mudar as suas atitudes, o seu procedimento. Jesus Cristo mandou que ele descesse depressa, que ele ia almoçar com ele. Então, meus irmãos, Jesus conversou com pessoas pecadoras, pessoas caídas. Ele foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. Então, o cristão é aquele que tem Cristo no coração. Obedece os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Identifica-se, isso é, tem compaixão dos que têm fome. É preciso que nós prestemos atenção aos ensinos de Cristo. O cristão, ele tem compaixão do que tem fome. Ele se coloca no lugar dele. E por isso que ele ajuda. Por isso que ele chega junto. O cristão se compadece dos que têm sede. Sede material e sede de justiça. O cristão se compadece dos forasteiros.
Os forasteiros devem ser bem tratados. Nós devemos nos colocar no lugar dele. O cristão se compadece, tem compaixão dos desassistidos. Aqueles que injustamente não têm nenhuma assistência da sociedade, da igreja, nem do governo. Os cristãos têm compaixão dos que estão enfermos, dos que estão doentes. Por isso que imediatamente ele começa a pedir a Deus por eles. A primeira reação do cristão é orar quando sabe que alguém está doente. O cristão, meus irmãos, tem compaixão dos que estão presos. Eu gostaria de ler, para a gente lembrar, Mateus capítulo 25. Versículo 31 a 46, é o registro da palavra de Deus de como será o grande julgamento. Vocês vão observar que Cristo vai cobrar no último dia cada uma dessas ações nossas. Cada um desses comportamentos nossos. Vejam, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei o rei respondeu, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Portanto, meus irmãos, o que se compadece do pobre é feliz, ele tem Cristo no coração. As pessoas mais felizes do mundo são os cristãos, porque eles exercem a misericórdia, imitando nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristão não espera para fazer apenas um ato grande, midiático. O cristão, na sua vida, ele faz coisas pequenas, coisas simples. Um olhar, um aperto de mão, o feitor de gesto está fazendo, sentado perto do visitante, foi sentar perto do visitante, que é muito bem-vindo aqui.
É um aperto de mão, um sorriso, uma atitude, um gesto. Há muitas pessoas pobres, coitadas, que estão precisando muito mais de atenção, de carinho e de amor. Então, em vez de estar como os falsos profetas prometem, e os falsos cristãos os procuram atrás de carro novo, de apartamento, pedindo essas coisas a Deus, o cristão não pede isso. O cristão pede um coração grande, um coração magnânimo. Lembre-se que aqueles que se compadecem dos pobres, diz a palavra de Deus, são felizes. E a palavra de Deus é verdade absoluta e ela não erra. Ela acerta em todas. Então, nós aprendemos que o que se compadece dos pobres é feliz. A felicidade existe. Capítulo 16, versículo 20. O que atenta para o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. O que se compadece dos pobres é feliz. O que confia em Deus é feliz. Há uma confiança negativa que existem nos homens e a Bíblia registra. No Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, os cristãos, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Isso, a nossa confiança está toda nele. Aí no Salmo 62, 10, não confie naquilo que extorquis. Isso é, não confie naquilo que você ganhou de maneira errada, extorquindo o outro, explorando o outro. Nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. O coração é no Senhor. É do Senhor. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no outro, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Infelizmente, são muitas pessoas, nenhuma delas cristãs, mas muitas delas frequentam a igreja e são membros de igreja, mas não são cristãs. Muitas delas estão depositando a sua confiança exatamente aonde não deveriam confiar, no homem. Que a palavra de Deus manda não confiar. Vejam quais são os benefícios que nós temos, os benefícios divinos que nós temos, advindos da nossa confiança em Deus. No Salmo 32, 10, nós lemos: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Nós podemos traduzir aqui: muito sofrimento terão que curtir o não cristão. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá.
Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Essa é uma característica, é uma marca dos que confiam no Senhor, fazer sempre o bem. Ninguém que faça o mal, se disser a você que confia em Deus, diga que ele é um mentiroso. Ele não confia, porque a palavra de Deus, que é verdade absoluta, diz: o que confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Não da mentira, da verdade. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Em outras palavras, numa palavra bem agradável, os que confiam no Senhor são felizes. Se você confia em Deus, você é feliz. Ninguém pode confiar em Deus e se dizer infeliz. O infeliz não confia em Deus. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são felizes. Olhando para a história das nações, olhando para a história dos povos, olhando para a história das civilizações, o que nós observamos é que só existe felicidade no homem que experimentou e criou no seu coração confiança em Deus. Só existe felicidade para aqueles que confiam em Deus. O começo da desgraça, o começo da desintegração do homem começa no momento em que ele se deixa, de confiar em Deus e passa a confiar em si mesmo, na sua capacidade e no seu poderio militar ou econômico. Aqueles que confiam em Deus são felizes porque estão seguros, que estão navegando em segurança. Há uma ilustração muito interessante de um menino que estava dentro de um navio junto com todos os outros passageiros. O navio estava em alto mar, estava sendo varrido pela fúria do vento. Todos os demais passageiros estavam apavoradíssimos. E o menino, sentado, calmo e seguro. Aquilo chamou a atenção de todo mundo. E se dirigiram a ele, e a curiosidade era tamanha que foi difícil entender, porque todo mundo falava ao mesmo tempo, mas todos queriam saber qual a razão de sua tranquilidade. É simples, eu conheço muito bem o comandante desse navio. Eu conheço muito bem quem é que está dirigindo este navio. É meu pai. Ele é um velho marulho, conhece muito bem o mar, já passou por essas tempestades várias vezes e com certeza ele vai levar todos nós ao porto seguro.
possível, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que você esteja envolvido em alguma tempestade desta vida. É possível que você esteja envolvido ou envolvida em algumas provações, tentações ou lutas terríveis. Lembre-se que a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam em Deus são felizes. Versículo 29, Provérbios 29, 18. Nós já aprendemos que o que se compadece dos pobres é feliz. O que confia no Senhor, esse é feliz. 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei, esse é feliz. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor é fiel e dá sabedoria a todos os cristãos, inclusive ao mais simples, ao mais analfabeto. Porque os mandamentos do Senhor são retos, são certos. E os mandamentos do Senhor alegram o nosso coração. Alegram o coração, em vez da gente estar reclamando. Porque Deus exige que no dia de domingo eu não faça nada. Por quê? Ele quer um dia todo para ele. Por quê? Deus nos dá 6 dias para a gente fazer tudo que a gente quiser e puder, pelos nossos negócios, pelos nossos interesses, por tudo que nós temos, e exige um dia. E nós ainda reclamamos. É um absurdo, não é? A palavra de Deus diz que a lei é perfeita, então guardar o dia do Senhor é perfeito. Não guardar é que é pecado. Então a lei do Senhor é perfeita, os mandamentos do Senhor são puros e alegram o nosso coração. A Bíblia diz que a lei do Senhor é pura e ilumina os nossos olhos. Ilumina mostrando que nós não devemos fazer nada para nós mesmos no domingo só para Deus. É límpida e permanece para sempre. É eterna. É verdadeira. No coração do cristão, ela é mais desejável, diz a palavra de Deus, que o ouro puro depurado. Mais doce do que o mel. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós aprendemos, nos comprometemos e falhamos muitas vezes, mas devemos lembrar, nós um dia juramos diante de Deus e dos homens que teríamos a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática. Todos nós aqui. E não estamos cumprindo todos. Todo aquele que pauta sua vida pela palavra de Deus é feliz. Não tem outro destino a não ser a felicidade. Aqueles cuja vida é pautada
pela palavra de Deus. Também todo aquele que deixa de observar os mandamentos perfeitos de Deus está marchando para o caos, está marchando para a perdição, é o que diz a palavra de Deus. Então, guardar os mandamentos não significa depositar a palavra de Deus no centro, aberto, numa página lá, na estante, e às vezes até no fundo da mala. Guardar a palavra de Deus é meditar nela. É decorar versículos. É ler todo dia. É decorá-la, obedecê-la e propagá-la. Isso é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Portanto, meus irmãos, comece hoje mesmo a observar os mandamentos do Senhor e você será feliz. Completamente feliz, integralmente feliz. A felicidade existe. Para que você a tenha, tome esta importante decisão. Primeira, tenha compaixão dos pobres. Segundo, deposite totalmente sua confiança em Deus. Terceiro, guarde os mandamentos de Deus. Assim, você será feliz em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.